Seu nome? Elias Moraes. Elias, conta pra gente um pouquinho dessa história. A nossa história, a Escola Zaqueu Moreira da Fraga, se confunde com a própria história do distrito de Soturno. Começou a funcionar com anexo lá onde atualmente é a Escola Sebastião da Rosa Machado, que é uma creche. Funcionou até 96. As nossas turmas foram sendo ampliadas. De acordo com o aumento da população, houve a necessidade de ampliar o prédio, que foi ampliado várias vezes. E a nossa escola recebe o nome, tem como patronos Zaqueu Moreira da Fraga, por ser uns pioneiros na área de educação, já naquela época, na década de 50. Como a gente tem nos nossos registros históricos, através das biografias que já foram feitas, né? Segundo conta a história, seu Zaqueu Moreira da Fraga acolheu os primeiros educadores já naquela época em sua fazenda, na Fazenda Liberdade. Hoje fala-se Alto Liberdade, mas quem viveu ali não esquece. Eles contavam que tinha até a história de um alambique da Cachaça Liberdade, os antigos, né? Do Antenor. Isso. E seu Zaqueu Moreira da Fraga era tido como uma pessoa caridosa, que acolhia muitas pessoas. Então, ele que acolheu os primeiros educadores aqui da época. No momento, eu não me lembro o nome dos primeiros educadores, mas a gente tem registro aqui na escola, das primeiras professoras daquela época. E a gente ainda tem aqui no distrito de Soturno poucas pessoas, moradores antigos, que pode contar melhor essa história também. E a nossa escola começou a funcionar, esse prédio foi construído na década de 1974. Foi inaugurado em 75. Através da indicação, já na época, do deputado estadual Ferraz. Creio que foi no seu primeiro mandato de deputado estadual. E pouca gente sabe ou lembra disso. Mas a gente lembra que a gente é do lugar, né? E a nossa escola ela só vem crescendo. Eu estudei aqui nessa escola, ela só tinha essas 4 primeiras salas de aula. E ela foi crescendo. Hoje ela tem uma unidade de ensino completa, como as demais escolas. A primeira diretora da escola Zaqueu foi a Marilene Depes. Você deve conhecer ela ainda. A Marilene, então ela foi a primeira diretora, melhor do que eu, ela sabe contar a história dessa escola. Ela foi uma das fundadoras da nossa escola, Marilene Batista Depes. Então eu me lembro na época que eu fui aluno da escola na época dela ainda, na gestão dela. Ela era tida como uma pessoa caridosa também, fez muitas benevolências no distrito. Tanto é que ela é fundadora da escola, da nossa escola. Nossa escola é uma das escolas mais antigas do interior de Cachoeira de Itapemirim. Já vai para 50 anos. Fizemos a festa de 40 anos. A gente tem então os registros tudo na internet. Tem tudo. Muitas pessoas já passaram por aqui. E você está falando com 3 netos dele aqui. 3 netos. 3 netos dele. Uhum. Eu conheci o EC, eu conheci o EC, família EC, seu Djalma. Já meu pai. Seu filho, seu Djalma. Lembro dele ainda. Isso. A minha mãe está com 91 anos, então de vez em quando a gente relembra o passado, ela conta essas histórias de Zaqueu. Foi criado aqui também na fazenda, perto da Fazenda Liberdade. Exatamente. Mais orgulhoso. Sim. Deixou esse legado. Deixou o legado. E a história perpetua ainda na nossa sociedade, que mantém o nome patrono Zaqueu Moreira até hoje. Então, quer dizer que a comunidade está satisfeita com a sua história, que ele fez história. Naquela época ele já pensava em educação, né? Isso. Alguém até no passado já pensava em trocar o nome da escola, mas a comunidade não concordava. Tem escola que troca de patrono. Então, ele vai ficar, creio que até, né? Eu espero que vocês façam um movimento para que ela não mude de nome. Né? A própria história que carregou. Pela própria história ele que tem você uma história, acabou de contar. Né? Eu acho que isso é muito importante para a gente. Ele tem uma história de vida. Importante para a família também, perpetuação Sim. de raízes aqui da região. A gente tem também a biografia do Zaqueu da época de fundação da escola. Na época queriam achar vários nomes para ver qual encaixava melhor como patrono da escola. E o melhor nome na época foi de Zaqueu Moreira da Fraga. Quem pode contar essa história, esse caso melhor, é a ex-diretora Marilene. Ela foi uma das precursoras que deu a ideia a esse nome. Deixa eu perguntar ao senhor. Naquele quadro lá, que Marilene fez, está escrito de que o vovô Zaqueu
soube de um professor lá em Cachoeira, Sou Samuel. Samuel, Sim. trouxe ele e deu uma casa, Isso, duas casas. tá uma lá pra na ele- biografia dele. Duas casas, uma para ele morar e uma para ele Sim. lecionar, né? Ali já começou escolas aqui ou não? A história Zaqueu se confunde com a própria história de Soturno. O nosso distrito, eu creio que ele deve ter sido fundado na década de 50, por aí. É um dos distritos mais antigos de Cachoeira de Pimirim. Então, naquele tempo, a educação já caminhava aqui já. Já existiam as escolas rurais, Escola Singular Santa Rosa, Escola Singular Fazenda Liberdade, Escola Fazenda Santa Maria. Então Liberdade é ali. Quem Lá. vai para Santa quem vai Maria para ou Girona? Geradão? Isso, Quem vai para Girona? Escola Fazenda Conquista. Seria onde o seu Samuel estaria Sim. lecionando? Eu acredito que a educação, para quem estudou, que lembra lá no passado, quem fez o magistério, pessoal relacionado à educação, a educação estava relacionada aos fazendeiros. Começou nessa época aí, a história da educação brasileira. Interessante que aqui na escola já recebemos no passado até visita de ex-governadores. Então a nossa escola ela tem história. A gente realizava o desfile escolar até no início da década de 80. Então, foi uma época muito boa. Eu estudei aqui, onde estão essas crianças correndo aí, a quadra não tinha cobertura. A gente fazia educação física na chuva. Qual foi o motivo da perda dessa tradição do desfile escolar? Por que ela sei. não se perdeu ao longo do tempo? Por que não perpetuou isso? A história, né? É. Nesse caso, não foi só aqui que não foi só aqui que acabou essa história, né? De uma certa forma, a evolução da educação, ela está deixando esses valores para trás, as tradições. Não se pode mais comemorar, realizar uma data comemorativa na escola mais. A gente fazia Dia do Índio, trazia Isso tudo em função evolução, da evolução sistema. do sistema. A gente, na Semana do Índio, a gente fazia aquelas comidas típicas, comia mandioca, comia inhame. dessas controvérsias Hoje não todas tem. Não celebra mais Acabar dia. com o passado. Não comemora Dia das Mães, Dia do que Professor, não nada pode, disso mais. né? Dia do Índio. Desfile escolar, que a escola todas eram obrigadas a desfilar. Do pequeno ao maior. Isso. Do primeiro, por exemplo, liceu ia Eu estudei no do liceu. Fundamental 2 até o Sentido. Isso. As escolas primárias ia do prézinho até o Fundamental 2. Hoje não. Hoje, dois, Quando três eu alunos só. comecei aqui na época a trabalhar, a gente cantava o hino nacional uma vez por semana. Toda quinta-feira, o menino ficava no pátio. Aí, de uma certa forma, essa evolução dos tempos de hoje, né? Infelizmente. Isso. Nem bandeira do Brasil está podendo botar mais, né? Não pode. Você fazia os trabalhos, você comprava folha de papel massa, você tinha que escrever, fazer cartaz, dia da bandeira. Você deve ser mais ou menos dessa época. Quem tem mais de 40 anos, sabe? E tem saudade dessa época aí. Eu tenho mais de 60 e tenho Não tem? muita saudade. Eu tenho saudade do liceu. Eu terminei no liceu na década de 80. Quando a gente passa lá, não tem como não esquecer. Já saía daqui e ia direto para lá. A gente, para entrar, tinha que cantar o hino nacional. Tinha que cantar o hino nacional. E ainda ficar todo mundo enfileirado direitinho, Sabe qual é? uniformizado. Não Sabe- era assim, um de sapato, um de tênis, um de havaiano, não. Era mundo igual uniforme. De vez em quando a gente coloca na internet o uniforme da época do liceu. Tinha até a associação dos ex-alunos do liceu, não tinha? Nessa época de Cachoeiro, da festa, está muito em alta os grupos de ex-alunos, se encontram da década de 70, Sabe o 60. que eu acho a respeito disso? Que ontem eu participei de uma solenidade muito bacana no liceu, que você Sim. acabou de frisar aqui. Inclusive, ontem eu encontrei com um emérito professor meu lá, Davi, ainda. Davi, professor Davi. Davi Alberto Loss, e comentando com eles, me pediram uma palavra, por eu ser cachoeirense ausente desse ano de 24, eles me pediram para falar alguma coisa lá no evento, e eu coloquei o seguinte: apesar de não ser ex-aluno do liceu, eu tive algumas passagens importantes no liceu, porque eu tive grandes amigos que estudaram no liceu, grandes professores que estudaram no liceu, e o tio mais velho, que eu tenho, irmão do meu pai, que é filho do Zaqueu, foi ex-professor do liceu de matemática, Ok. no liceu Eque Moreira da Fraga. Ah, sim, já vi falar. que ele foi professor. Pode não ter sido seu professor, mas ele lecionou Na lá década de durante 70, muito... né? Antes, 60, Época de 50... Deusdete, né? Deusdete, antes até, talvez, na época de Deusdete, exatamente. Então, é que lecionou para muitos alunos. Então, eu tive uma participação especial. Mas o grande motivo desse que você está falando aí, de não ter mais bandeira hasteada,
de não ter hino nacional, não A reconhecer os evolução, nossos símbolos, Sim. né? Vem da perda de uma matéria do quadro escolar. Qual foi essa matéria? OSPB. OSPB, Educação Moral e Cívica. Organização Social e OSPB, Política Brasileira. Técnicas Agrícolas. Organização Social e Política Brasileira. Isso foi o principal. Por quê? Porque se perdeu no tempo uma coisa de você educar as pessoas, as crianças, sobre o que é ter civismo. Isso. Que nós não temos hoje, essa cadeira se perdeu ao longo Eu do tempo. fui educado, acredito que vocês também, na época da ditadura. Isso. Eu Não houve ditadura. sou produto da ditadura. Na nossa época era tudo rígido. Mas não De era lá pra cá, ditadura. Não era ditadura. Ditadura Mas você é, aprendia, né? ditadura é Cuba, que você toma um tiro na Sim. Bons nuca. costumes. Bons costumes. Tinha um Bons livro, costumes. aqueles livros, programa de admissão. Fala a época dos Quem bons aprendeu costumes. naquela época, na década de 70, até o início de 80, aprendeu. Isso. Tanto é que tinha gente que passava e já ia direto para a faculdade, para as grandes faculdades, não fazia pré-vestibular nem nada. Muito bem. Bons costumes. Nós Não é estamos assim? nos perdendo ao Saímos dos tempo bons de costumes, 25 anos para cá. Nós estamos nos perdendo o tempo. aí. Sim. E 25 eu estou completando, eu exatos, completei agora 40 anos aqui na escola. 20 anos, né? Vamos dizer assim. 40 anos. Só estou aguardando minha Então aposentadoria. você pegou as duas fases. Eu vi todas as fases da Ele é escola. irmão de Elimário. Seu irmão. Irmão de Elimário. Sim. Casado com a filha de Jack. Aham. Tá morando em Piúma Esse agora. Limário, se ele falar... irmão do Limário. É, ele está aí. Elimário morou lá em Ele casa, está aí. lá na roça. Ele está aí. Tá aí? Está passeando aí. Tá passeando aí? Seu Aham. irmão de Elimário, Seu irmão. rapaz. Elimário trabalhou conosco Isso, eu lá na pe- fazenda. O programa fica por aqui. Olho a Olho, com Cida Campos.